Boas pessoas, vamos conversar sobre física, vamos bater um papo? Pois é, Judeu chegou aqui e a gente vai conversar aqui sobre um tema muito interessante, muito aplicável para os vestibulares, que são as propriedades ondulatórias. Falar de ondas, não é? Na verdade, falar mais sobre o som, né? Porque é uma das coisas, digamos assim, que mais aparece em provas. Por exemplo, você tem aí o som se propagando, né? Temos aqui um alto-falante e ele está vibrando, fazendo as partículas se agitarem, produzindo uma onda. A representação de cima é a representação da onda, ela não sobe e desce. Ele está falando que ele tem máximo de energia, mínimo de energia. Máximo de energia, mínimo de energia. Porque isso daqui é uma onda longitudinal. É só uma representação. Primeira propriedade que nos interessa, frequência. Frequência está associada à altura. Quando se fala que um som é alto, não estamos falando de volume, estamos falando de altura em termos de frequência. Um som alto é um som agudo, um som baixo é um som grave. De volume, nós temos a intensidade. A intensidade tem a ver com a amplitude. Então, amplitude da onda, tudo bem? O tamanho que ela se espalha em relação ao meio, define a intensidade, ou seja, o volume. E por fim nós temos aqui o timbre, que está associado ao formato da onda. Né? O timbre está associado à distribuição de energia de uma determinada onda. Então, a frequência, altura, nota musical, aguda e grave, intensidade é da amplitude, define o volume, e o instrumento musical define o chamado timbre. Bom, vamos dar uma olhada aí nesse lance aí. Onda estacionária é apenas a junção de tudo isso, tá bom? Eu já ia aqui para a questão, já ia mandar ver. Mas onda estacionária nós temos aqui apenas o quê? Os harmônicos. Apenas identifique, tá bom? Ah, mas tem uma fórmula, professor. Quer ver a fórmula? 2011. Olha aí o que ele fez. 2011 ele começou a falar dessa tal onda estacionária para analisar as propriedades do som e das ondas. Vamos ver. Para uma tensão fixa da corda, seus modos de vibração são definidos por comprimento de onda dado por lambda é 2L sobre N. Para N inteiro em que L é o comprimento da corda. Ele ensinou a matemática da onda estacionária, tanto que eu nem botei. A partir do modo fundamental N igual a 1, e usando-se a razão entre as frequências, as escalas podem ser montadas. Apesar de a frequência característica de uma nota ter padrão muito bem definido e organizado, frequências puras não são usualmente encontradas em instrumentos musicais reais. No som de determinados instrumentos sempre estão presentes componentes caóticas de frequência, com amplitude geralmente menor, que se sobrepõe à frequência fundamental alterando-a. Tal efeito afeta o timbre do instrumento. Foi o que a gente tinha conversado. Muda a distribuição de energia. 41. O quarto harmônico de uma onda estacionária gerada em um berimbau. Temos aí um berimbau, tudo bem? Tá vendo aí? Tem uma pedra ali no meio e aí você tem duas cordinhas. É a mesma corda em dois pontos diferentes. Dois comprimentos diferentes. O quarto harmônico de uma onda estacionária do berimbau tem o dobro de ventres e nós que o segundo harmônico gerado no mesmo instrumento, além de ter comprimento de onda 4 vezes maior que o primeiro harmônico. Já marco errado. Porque no quarto harmônico, ele tem um comprimento de onda menor. Se você olhar lá a figura, olha lá, primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro, quarto. No quarto harmônico, você vai ter o quê? O dobro da frequência do segundo. Aqui você produz duas ondas, tá vendo aí? E aqui você produz apenas uma. Então aqui você produz uma onda e aqui você produz duas ondas. Dois comprimentos de onda. Então aqui eu tenho o dobro da frequência e metade do comprimento de onda. E ele falou o quê? O dobro de ventos e nós, só que ele falou o quê? Que o comprimento de onda é 4 vezes maior. No quarto harmônico, o comprimento de onda, o quê? É 2 vezes menor do que o segundo harmônico. Só que é 4 vezes menor do que o primeiro. É errado esse item. No funcionamento de um berimbau, ocorrem ondas longitudinais e transversais, desde o momento de excitação da corda até o de propagação do som. Funcionamento do berimbau, tem onda longitudinal? O som, porque ele faz barulho. Tem transversais? Enquanto a corda vibra. Tá certo esse item. Do som mais agudo ao som mais grave emitido por um instrumento musical, as ondas sonoras sofrem aumento progressivo de frequência. Do agudo para o grave, aumenta a frequência?
Não, do agudo para o grave a frequência diminui. Esse item está errado. Quando a corda do berimbau vibra, dois fenômenos ondulatórios contribuem para a formação das chamadas ondas estacionárias, reflexão e interferência. Certinho. Para acontecer a onda estacionária, o que tem que acontecer? A onda não pode ir embora, então ela bate e volta. Quando ela volta, ela encontra a onda que ainda está indo. E quando duas ondas se encontram, temos a chamada interferência. Então, anote aí, fica ligado. Para acontecer onda estacionária tem que ter duas coisas. A reflexão para a onda voltar e você tem que ter o quê? Uma interferência entre a onda que vai com a onda que volta. Essas duas são fundamentais para acontecer onda estacionária certinho. Se forem utilizados vários berimbais com corda de mesmo comprimento, sendo todas submetidas à mesma tensão e com a pedra na mesma posição, o berimbau que tem a corda de maior densidade linear de massa emitirá sons mais graves. Se ela tem uma densidade maior, é difícil vibrar. Se a densidade é maior, ela é pesadona. Então é difícil vibrar. Se ela vibra difícil, ela tem um som com uma frequência baixa. Ela não consegue vibrar tão frequentemente. Então, se você tem uma maior densidade linear, você emite sons mais baixos, ou seja, sons mais graves. Foi o que ele falou? O item está o quê? Corretão. Quantos itens de repente de onda, né? Fica ligado nesse negócio. Ao contrário do que ocorre com as ondas eletromagnéticas, a onda mecânica transversal criada em instrumento de corda não sofre refração. Cara, põe isso na sua vida. Toda onda é capaz de sofrer refração. Luminosa, onda sonora, onda na corda do berimbau também. Então pode sofrer refração. Sabe o que seria uma refração na onda da corda do berimbau? Você pegar uma corda e de repente a outra parte ser o quê? Uma corda desfiada. Então você tem uma corda densa e uma corda fina. Quando você tem isso, você pode fazer o quê? A onda sofrer mudança de meio quando se propaga. É a refração. E olha esse outro aí de 2015. Dá uma olhada aí. Vamos ler. A figura acima é uma representação esquemática de um experimento acerca da propagação de uma onda sonora no ar, cuja velocidade é de 340 metros por segundo. Os pontos pretos representam a densidade das partículas de ar em cada ponto do espaço entre o alto-falante e o observador. Tá bom. Se o experimento for realizado no vácuo, seriam observadas ondas sonoras com a mesma frequência das ondas no ar. Onda sonora no vácuo? Jamais. Ondas sonoras não se propagam no vácuo porque são ondas mecânicas. Precisam de um meio material para se propagar. Então não vai ter nem frequência no vácuo, né? Então não. Se o experimento for realizado no vácuo, vai ter onda sonora com a mesma frequência das ondas no ar? Não. Mentira, porque no vácuo você não tem onda sonora. 137. Para que um corpo vibre em ressonância com outro corpo, é necessário que as frequências naturais dos corpos sejam próximas e eles sejam constituídos do mesmo material? Errado. Você vai anotar aí uma coisa. Para estar em ressonância, o que tem que acontecer? As frequências têm que ser iguais. Em ressonância, as frequências têm que ser as mesmas. A moça grita e quebra a taça de cristal. O que aconteceu? A frequência de vibração do cristal é uma. A frequência da voz dela é a mesma. Igual? Igual. Frequência igual? Transfere energia. Quebrou a taça. Ok? Então, não, errado, né? Então, dois itens mentirosos por enquanto. Beleza? E esse último aí? Na representação mostrada, a frequência da onda sonora é igual a 5 kHz, 5.000 Hz. Vamos lá. V é lambda F, não é? V é lambda F. Bom, velocidade é 340 metros por segundo. Qual é o comprimento de onda? Olha ali. Ele está indo do 5 até o 10. 5 centímetros, ou seja, 0,05 metros. Botando em metro, né? Está em metros por segundo. Divide. Então a frequência vai ser 340 dividido por 0,05, ou seja, por 5, 10 a menos 2. 340 dividido por 5, 68. Né? Isso. 10 a menos 2 embaixo, posso escrever em cima como 10 ao quadrado, que é 100.
Então a frequência vai ser de 6.800 Hz. Falou que era igual a 5 kg, 5.000 Hz? Mentiroso também, né? Não pode dar ideia para ele. Belezinha, cuidado aí com as ondas, né? Cuidado com as propriedades. Conheça as propriedades, entenda a linguagem da prova. Fica ligado na mídia, tudo bem? Judeu desligando, a gente volta a se ver. Valeu!